Um lateral direito com ótimos comportamentos defensivos, muita força para defender, muito forte nos duelos aéreos, muita força também para ultrapassar, para dar volume ofensivo ao seu time, mas que quando chega em último terço tem um pouquinho de dificuldade. Não, eu não estou falando do Wesley, que está deixando o Flamengo para ir para Roma. Eu estou falando do Emerson Royal, que chega ao Flamengo vindo do Milan para substituir o Wesley. Sim, esses atletas são bastante parecidos. Eu vou explicar isso tudo melhor para vocês depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente seguir para esse conteúdo, eu quero pedir para vocês deixarem o like no vídeo. Não se esqueça de deixar o like, que é muito importante. Deixa o like, deixa o joinha para esse vídeo poder chegar para bastante gente. Se inscreve também no canal. Sua inscrição é muito importante. E também quero dizer para vocês que esse canal aqui tem um clube de membros e que você não pode deixar de virar membro desse canal. Vale muito a pena. Você vai contribuir com apenas R$5, a partir de R$5 por mês, e vai ter muitos benefícios. Clica aqui em Seja Membro, descubra quais são os benefícios. Eu posso te garantir. É relação ganha-ganha. Sabe o que é relação ganha-ganha? Você ganha daí, eu ganho daqui também. Fica todo mundo satisfeito. Então, não deixe de virar membro desse canal, porque é muito bom. Todos os membros elogiam muito, gostam muito. Então, vem para o nosso clube de membros, tá? No final desse vídeo, eu vou trazer mais um recado importante para vocês. Fiquem aqui até o final, porque o recado é importante e vocês vão gostar também, tá? Uma dica super legal. Bom, gente, vamos lá. O Wesley está saindo por 25 milhões de euros e o Emerson Royal está chegando por 9. Então, tem aí um lucro aí de 16 milhões. O Flamengo está trazendo um jogador 5 anos mais velho, né? Até por isso que ele vale menos no mercado. A gente sabe que a idade pesa, mas também ao mesmo tempo com um pouquinho mais de bagagem. Jogou muitos anos aí no alto nível da Europa, jogou na Itália, jogou na Inglaterra, jogou na Espanha, então é um jogador bastante experimentado, com bastante bagagem. A gente vai trazer a partir de agora as análises em vídeos para poder trazer aqui para vocês um olhar bem detalhado, que eu sei que é isso que vocês buscam aqui no canal falando de tática. Vamos olhar com uma lupa para os comportamentos defensivos, para os comportamentos ofensivos, para os indicadores de desempenho do Emerson Royal. E depois eu vou trazer também alguns dados comparativos entre Wesley e Emerson Royal para a gente entender onde é que esses caras são parecidos, onde é que eles não são tão parecidos, onde que o Wesley vai melhor que o Royal e vice-versa, tá? Então, vamos começar agora a análise em vídeo. No final, a gente traz também uma conclusão final, né? Uma conclusão do que eu acho sobre essa contratação do Emerson Royal, que está chegando sim, está confirmado. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo agora 5 para meio-dia, tem cerca de 15 minutos, 20 minutos, que o Fabrício Romano já mandou o seu famoso Here we go. Então, vamos para os lances do Emerson Royal. A maioria dos lances que eu vou mostrar aqui para vocês são de partidas pelo Milan. A última temporada ele esteve no Milan, ele teve uma contusão na panturrilha, ele vem de uma lesão aí em que ele ficou vários meses fora de combate, mas o primeiro semestre ele teve presente, jogou bastante, foi titular. A gente vai ver alguns comportamentos dele aqui, defensivos primeiro e depois ofensivos. Então ele está aqui, ó, destacado, como vocês estão vendo ali, tá? Jogo contra a Inter de Milão, né? Aliás, fiz questão de pegar jogos mais pesados, tá? A gente vai ver lances aqui de Inter de Milão, Juventus. Eu fiz questão de pegar jogos de um nível competitivo bem alto, tá? Então ele tá ali destacado, e aí vai ter um lançamento, ele tem um companheiro do lado dele, né? Então ele já percebeu que esse companheiro vai cobrir a profundidade. O que ele faz? Trava a corrida e tenta pegar essa bola no alto e consegue fazer essa interceptação aqui de cabeça. Ele vai muito bem nos duelos aéreos, ele é muito forte interceptando, a gente vai ver alguns dados dele interceptando, como eu já falei no final desse vídeo, e vocês vão ver como ele é forte nesse tipo de jogada. Defesa da baliza, tá? Vocês estão vendo aí ele destacado de novo, nessa setinha amarela aí, destacando o Emerson Royal. Ele é um jogador que defende muito bem a baliza e salva algumas chances claras de gols dos adversários. Então, nesse lance aqui, entre o cruzamento, ele vai chegar aqui e se antecipar para aliviar ali na última hora, que seria uma iminente chance de gol ali da Juventus. Tá? Aqui também a gente vai ver ele interceptando uma finalização, bloqueando uma finalização, tá? Ele também é muito forte nesse bloqueio de finalização. Então aqui vai chegar uma finalização, ele vai defender, depois vai ter um segundo momento ali e ele consegue de novo rebater. Então ele é muito forte nisso. Agora o lance dele pelo Tottenham, tá? Tem alguns lancezinhos dele pelo Tottenham, a maioria, como eu falei, pelo Milan. E ele aqui recuperando as costas, correndo para trás, né? Fazendo essa cobertura da profundidade. O companheiro dele vai ser driblado, vocês estão vendo ele em destaque, o companheiro é driblado, e ele dá o carrinho aqui. Ele é muito forte fisicamente, tem muita explosão, é veloz, talvez não tão veloz quanto o Wesley, mas tem muita explosão e vai muito bem nesses lances de mais força, de carrinho, de imposição física, tá? Então ele realmente impressiona por essas ações de mais explosão. Aqui ele vai receber uma bola do goleiro Manhã e ele vai errar o cabeceio, tá? Então ele vai errar um passe aqui de cabeça, mas ele vai se recuperar muito bem, olha só. Errou o cabeceio aqui, errou o passe, vai se recuperar
vai fazer aqui um desarme muito bem feito, comportamento muito bom defensivo aqui para poder roubar essa bola, sem jogar essa bola para fora, para retomar a posse de bola, tá? Então, realmente, defensivamente, tem algumas ações que são muito interessantes e que impressionam. Aqui, ó, também pelo Tottenham, lance de 2 contra 2 aqui do Chelsea, tá o Lukaku fazendo passe. E aí vocês estão vendo o Emerson aqui destacado, né? Então ele vai chegar aqui para recuperar as costas e salvar de novo uma chance iminente de gol. Então ele realmente contribui bastante, salvando essas chances que parecem claras do adversário. Ele chega ali para poder evitar aquilo que poderia ser um gol do adversário, tá? Aqui a gente vai ver ele saltando pressão e se impondo fisicamente, ó. Então ele é muito forte em saltar pressão, anda bem para trás, corre bem para trás, mas também corre bem para frente, se impõe fisicamente e desarma, intercepta. Então, realmente defensivamente ele entrega um nível muito interessante, tá? Aqui, ó, o salto de pressão, a gente está vendo que ele já entendeu que essa bola está ficando com a Inter, que essa posse de bola mudou de dono, não está mais com o Milan, então ele já mudou aqui a direção da passada dele e vai fazer uma abordagem muito bem feita e ele vai botar o pé na bola não para roubar a bola e ficar com a posse. Aqui não dá para ele manter a posse, ele só quer evitar que o adversário evolua, tá? Então ele aqui, ó, muito rápido para esticar o pé e evitar que o adversário consiga uma ação mais perigosa, consiga um contra-ataque mais promissor, digamos assim, né? Aqui a gente vai ver também o confronto contra a Juventus, né? E ele já vai andar para frente, vai soltar pressão e vai conseguir aqui fazer o desarme, inclusive vai ficar com a posse de bola, tá? A bola bateu aqui no adversário, e ele vai ficar com essa posse de bola aqui lateral, ficando pro Milan, tá? Aqui, duelo aéreo, ele pode ser muito importante também, algo que a gente vê muito o Alexandre fazer lá do lado esquerdo, e que o próprio Wesley também entregava no Flamengo, né? Esses duelos aéreos aqui, não só defendendo, mas também quando o companheiro dele faz uma bola longa para ele pelo alto, ele vence aqui e consegue dar uma casquinha, tá? Então ele é um cara que tem uma boa estatura. Alguns sites aí falam sobre 1,84, outros falam sobre 1,81, enfim. O atleta com mais de 1,80 m tem um bom porte físico, é muito forte nos duelos aéreos e pode ser um desafogo. Então, se você está muito marcado, você precisa fazer uma diagonal longa para o Emerson Royal disputar no alto lá do outro lado, ele normalmente vai ganhar esse lance. Isso é muito importante, tá? Então o Flamengo tem, volto a dizer, o Alexandre que ajuda muito nisso, o próprio Varela também vai bem nesse contexto, o Wesley também vai muito bem, então o Emerson Royal chega para ser mais um que é importante nesse tipo de jogada, que é uma jogada que parece boba, mas ela é mais importante do que parece no futebol atual, que muitas vezes você precisa desafogar com uma diagonal longa e o seu lateral, ganhando esses duelos aéreos, te dá essa possibilidade de você progredir, tá? Então ele aqui conseguiu dar uma casquinha e a bola ficou aqui com o Milan, tá? Agora a gente vai ver uma bola longa e ele de novo se impondo fisicamente, vai entrar aqui num duelo em força e normalmente ele ganha esse tipo de duelo. Então, tudo isso basicamente que o Wesley também fazia, né? Vence duelo em força, intercepta, vence duelo aéreo, desarma, salta a pressão, corre bem para trás, defensivamente muito similares, tá? A gente vai ver alguns números que são diferentes, é claro, né? Vai ter algumas diferenças quando a gente for olhar os números, mas defensivamente são muito similares, tá? Vamos seguir aqui olhando os lances, e aí depois eu falo mais um pouquinho da conclusão do vídeo, para mostrar para vocês o que é que eu penso sobre a contratação de uma forma geral. Aqui é um ponto negativo, algo que me chamou a atenção no aspecto negativo, tá? Ele vai defender aqui a profundidade e aqui o perfilamento corporal está muito certo, tá? Ele está virado aqui de lado, preparado para cobrir a profundidade. Ele já sabe que esse adversário vai fazer um lançamento aqui nas costas dele, então ele já está correndo para trás. Até aqui, perfeito. Só que aqui ele vai errar essa rebatida aqui, ele não vai conseguir direcionar essa rebatida para o companheiro. E me chama a atenção que, às vezes, mesmo ele não estando pressionado, ele está aqui um tanto quanto tranquilo, né, nessa jogada, está inteiro, não tem pressão do adversário, ele não consegue direcionar. Então esse é um asterisco, esse é um ponto negativo aí no jogo do Emerson Royal. E normal também, o jogador sempre vai deixar de entregar alguma coisa defensivamente e ofensivamente também. Não vai ter todos os indicadores de desempenho excelentes, defensivos e nem ofensivos. Então, realmente aqui fica um asterisco, só que aqui na sequência, olha só que legal. Ele vai conseguir gerenciar muito bem uma desvantagem. Tá, o jogador da Juventus ficou com esse rebote, vai conseguir já tomar a frente do companheiro dele e ele está tendo que tomar conta desse cara que está com a bola, do portador da bola, e também desse outro jogador que está próximo dele. E ele é muito bom em gerenciar desvantagens. Isso é muito importante para o defensor. Em algumas situações, você fica ali num contexto que você está em 1 contra 2. E o Emerson Royal vai muito bem, geralmente, nesse tipo de jogada aqui. Então ele conseguiu gerenciar o perfilamento corporal dele, a ponto que ele está conseguindo cuidar dos dois, está com o pé virado para um, pé virado para outro, olhando para um, mas com o ombro virado para o outro. E aí ele vai conseguir aqui um corte, ó, porque gerencia muito bem esse tipo de jogada, tá? Então ele realmente vai muito bem
nesse contexto aqui a gente precisa falar sobre isso. E agora, atacando, tá? Ele não se destaca por ser forte ofensivamente, mas tem os seus momentos, porque ele ultrapassa muito, ele gera muito volume ofensivo, assim como gera também o Wesley, e aí eventualmente ele vai acertar algumas e vai conseguir suas assistências, seus golzinhos também, vai conseguir contribuir eventualmente ofensivamente. Não é, volto a dizer, o principal destaque do jogo do Emerson, mas ele, como dá muito volume, acaba acertando aqui pelo Tottenham, cruzamento para o Lucas Moura, vão se enfrentar aqui agora no futebol brasileiro, Lucas pelo São Paulo, ele pelo Flamengo. Aqui, ele com alguns comportamentos também de construção interessantes, que essa bola longa que ele tem coragem de fazer, essa aqui ele não vai conectar, tá? Então ele recebe a bola aqui, né? Já olha para a profundidade, faz o lançamento, não vai conectar. A gente vai ver ele conectando aqui agora no próximo lance, ó. Aqui pelo Tottenham também, tá? Tem o companheiro rompendo, o companheiro não está aparecendo aqui na tela, mas ele vai aqui fazer um lançamento muito bem feito, ó, uma cavada, né? Na força certa e vai gerar inclusive um gol na sequência. Então ele tem coragem para fazer essa bola na profundidade, faz muito bem, tá? Aqui um lance que me chamou a atenção também, embora em alguns momentos ele peque e tome algumas decisões erradas, tanto em último terço quanto construindo também, perde um pouquinho de bola na hora de construir, mas o que falta para ele, na verdade, é mais regularidade, mais constância. Ele consegue apresentar em alguns momentos comportamentos interessantes, muito pressionado. Então, o que aconteceu aqui foi exatamente isso. A bola vai ficar com ele, ao invés de ele dar um chutão, ele ameaça o chutão e consegue achar um passe aqui com tranquilidade, com coragem, para um companheiro aqui que eu acho que é o Pulisic, né, começar um contra-ataque. Aqui ele vai fazer um gol, ele entra na área, ele é um jogador que realmente dá muito volume ofensivo, ele dá opções ofensivas, aqui ele vai entrar na área como um atacante, tá vendo ali o Kane dentro da área, né, ele vai invadir a área ali, ó, vai vencer um duelo em força, né, como eu já falei, ele sustenta muito bem esses duelos em força e faz um gol ali de atacante, de centroavante, estica o pé ali e consegue fazer um gol bem legal. E aqui também, ó, vai romper, percebeu que há um espaço nas costas da última linha do adversário, o passe vai entrar aqui para o companheiro, ele vai continuar rompendo aqui, vai receber e vai finalizar de frente para o goleirão aqui e vai fazer um gol. Aqui ele construindo, aqui alguns comportamentos interessantes. Primeiro aqui o perfilamento que não é o ideal, tá? Ele deveria perfilar o corpo um pouquinho mais para fora, mas como ele está muito perto aqui da linha lateral também, ele não se sentiu confortável para perfilar o corpo um pouquinho mais para fora para gerar dúvida do adversário. Então esse perfilamento aqui não é o ideal, ele está muito virado para dentro, mas ele consegue achar um passe dentro. Então ele tem esse passe de fora para dentro, bem interessante, tá? Consegue achar esse passe aqui, que não é um passe fácil. E aqui a jogada não vai prosseguir, a Juventus vai ficar com a bola, mas agora ele vai receber, ó, tá? Vai perfilar legal, ó, aqui ele perfilou legal, aqui ele perfilou o corpo um pouquinho mais para fora. Isso gera dúvida no opositor. Esse é o perfilamento ideal, tá? Isso aqui é o mundo ideal. Então, ele vai receber essa bola, vai perfilar corretamente. Aqui ele vai achar um passe dentro também, ó, tá? Só que aí a jogada vai prosseguir sim e vai virar um contra-ataque, uma jogada, um ataque rápido aqui, bem promissor. Aqui ele ultrapassando, tá? Vai ultrapassar, vai receber essa bola aqui e aí vai achar um passe na profundidade. Esses passes na profundidade são muito interessantes e eu valorizo muito isso. Ponta e lateral, jogadores que jogam em corredor lateral, espaço de força. Quando eles recebem essa bola e um companheiro faz esse movimento de romper por dentro, você tem que achar esse passe. E o Emerson Royal tem essa capacidade. Ele achou esse passe aqui bem bonito aqui pro Álvaro Morata, né? E agora um passe pro Reinders, que também não está mais no Milan, né? Que está lá no Manchester City. O Reinders faz aqui um movimento de romper, de dentro para fora. Ele já olhou, já percebeu o movimento do Reinders e vai achar um passe aqui muito apurado também. Isso aqui é algo que eu valorizo bastante. Então, ele tem algumas questões na parte de construção que são legais, mas peca um pouquinho na hora de cruzar, erra alguns cruzamentos, toma algumas decisões bastante questionáveis em último terço. Gente, vamos olhar aqui para alguns números agora, comparar o Emerson Royal com o Wesley, para a gente ver como esses jogadores são realmente parecidos. Vamos lá então, vamos olhar aqui para esses dados. Emerson Royal contra o Wesley. A gente precisa entender aqui que os números nunca contam a história final, né? Os números são só uma referência que a gente tem. E a gente também precisa contextualizar algo muito importante aqui. O Emerson Royal jogando num nível competitivo maior do que o do Wesley. Então, para o Emerson ter números mais importantes é mais difícil. Futebol é contexto, gente, tá? A gente precisa sempre contextualizar. Mas vamos olhar aqui alguns números para a gente, na verdade, entender como eles são atletas parecidos. O Wesley com mais chances criadas do que o Emerson Royal, na verdade, praticamente o dobro, né? Quando a gente fala de ações com sucesso, o Emerson Royal um pouco melhor, jogador um pouco mais maduro, né? Então, mesmo atuando no nível competitivo mais alto, ele é capaz de ter mais ações com sucesso durante a partida, um pouquinho a mais só, mas isso mostra um pouquinho do amadurecimento do Royal. Talvez o Wesley consiga chegar nesses 85%, até superar 75% do Emerson Royal daqui a alguns anos, com a maturidade chegando, né? Dribles com sucesso, o Wesley bem à frente do Emerson Royal. De fato, o Emerson Royal não é um cara tão driblador, ele vai driblar em força, né? Com velocidade, com explosão.
o Wesley um pouquinho mais habilidoso, digamos assim, né? Disputas ofensivas ganhas, praticamente empatadas, né? O Wesley 2% à frente. Dribles no último terço do campo com sucesso. O Wesley bem à frente, como eu falei para vocês, mais driblador, mais habilidoso, né? Desafios vencidos, desafios de qualquer natureza, ofensivos, defensivos, né? Desafios qualquer que apareçam no campo de jogo. O Emerson Royal um pouquinho à frente, 59% a 55%. Entradas no terço final carregando a bola, o Wesley um pouquinho à frente do Emerson Royal. São dois caras que vão carregar bastante a bola, que vão levar o time à frente através dessas conduções. Entradas no terço final através de passe. Aí o Wesley um pouquinho na frente também do Royal, mas aqui também acho que entra o contexto competitivo do Royal, que é um pouquinho mais alto, tá? Vamos olhar aqui agora para mais dados bem interessantes, tá? Bolas perdidas, o Royal de novo perdendo menos bolas, né? A gente viu ali também ações com sucesso, né? Então ele é um pouquinho mais maduro, um pouquinho mais lúcido em campo, dá pra gente dizer assim, né? Bolas perdidas no próprio campo, menos da metade pro Royal também em relação ao Wesley. De novo, né? Um pouquinho mais lúcido, um pouquinho mais capaz de cuidar um pouquinho melhor da bola, especialmente na hora de construir, né? Em primeira fase de construção. Bolas recuperadas, o Wesley um pouquinho mais à frente, mas os dois muito bem, os dois recuperam muitas bolas, média muito boa dos dois. Bolas recuperadas no campo do adversário, o Wesley um pouquinho à frente, dois caras que saltam muito bem pressão. Desafios mal sucedidos, o Royal um pouquinho à frente do Wesley, de novo, essa maturidade, essa capacidade que ele tem de ser um pouquinho mais consistente durante o jogo, né? 5,46 desafios mal sucedidos para o Emerson, 7,36 para o Wesley. Passes longos precisos, o Wesley bem à frente, tá? Embora eu tenha destacado os passes longos do Emerson Royal ali nas imagens, você vê que o Wesley ainda tem uma porcentagem bem melhor. Passes chaves precisos, bem próximo, né? 50% para o Royal, 45% para o Wesley. Precisão dos cruzamentos, o Royal um pouquinho abaixo ainda do Wesley, que eu falei para vocês agora há pouco. Precisão dos cruzamentos, capacidade de cruzar bem, capacidade de tomar boas decisões quando chega a linha de fundo, quando chega o último terço. É também o calcanhar de Aquiles do Royal, assim como é do Wesley. Mas aqui a gente precisa considerar também que o nível competitivo do Royal era um pouquinho mais alto, né? Passes precisos, o Emerson Royal um pouquinho à frente, 90% contra 87% do Wesley. Última página agora aqui dos dados, tá? Passes progressivos precisos, 78% do Royal, 72% do Wesley, aquilo que eu falei para vocês, os passos progressivos que eu valorizo muito, acho que são muito importantes, aquela bola na profundidade ali que eu mostrei 2 lances para vocês, do Royal entregando para o companheiro que está rompendo. Acho isso muito importante e é um indicador de desempenho bem interessante aí do Emerson Royal. Porcentagem de desarmes bem-sucedidos, o Wesley à frente, 67% contra 59% do Emerson Royal. Interceptações, o Royal um pouquinho à frente. Rebote, o Wesley um pouquinho à frente, mas praticamente empatados. Desafios aéreos vencidos, eles tecnicamente empatados, né? Mas os dois com uma taxa muito alta, 62%, é uma taxa bem interessante. O Emerson Royal vai conseguir manter esse nível de duelos aéreos vencidos que o Wesley entrega muito bem aqui no Flamengo, tá? E disputas defensivas ganhas, o Emerson Royal um pouquinho à frente, 63% contra 59% do Wesley. O que eu acho desse negócio, dessa contratação? Acho que ela é, acima de tudo, coerente. Acho que ela faz muito sentido porque o Flamengo está trazendo um jogador que vai entregar um futebol muito parecido com aquele que já estava lá. Ah, Rafa, mas então por que vendeu um e comprou outro? Porque é assim que funciona o mercado, é assim que funcionam as coisas no mercado. O Wesley queria ir, o Wesley tinha esse sonho de jogar na Europa. Você não pode simplesmente chegar lá e travar o jogador. Não é assim que funciona, né? Não é assim que as coisas funcionam. Então você tem um negócio bom, que você vai pegar uma grana boa pro clube, tá? É um negócio bom pro clube. É claro que o clube não vai liberar por qualquer micharia, por qualquer duas bananadas mariola, mas o negócio é bom pro clube e o jogador quer ir. Então não tem motivo para ficar. É assim que funciona, gente. Quem acha que não é assim que funciona, tá vivendo um futebol hipotético. Futebol real é esse que a gente tá vendo. Você vende o jogador, traz outro. Um jogador que, volto a dizer, vai entregar num nível muito parecido e que vem com essa bagagem de jogar na Europa, pode aumentar bastante o seu nível de desempenho atuando aqui no Brasil, porque a gente sabe que o nível aqui é um pouquinho abaixo, então é um jogador que vai entregar realmente um futebol muito similar ao que a gente via com relação ao Wesley. Agora, tem uma situação interessante, né? Ele pode até jogar como zagueiro. Ele chegou a jogar como zagueiro algumas vezes, então é um jogador até mais polivalente do que o Wesley. A gente está vendo que o Flamengo está em busca de jogadores polivalentes. E aí eu preciso falar com vocês também sobre a questão desse lucro aí que ficou de 16 milhões, né? O Flamengo vende por 25, podendo chegar a 30 e compra outro por 9. Sim, um jogador 5 anos mais velho, a gente sabe disso, obviamente, mas enquanto eu gravo esse vídeo, meio-dia e 14 nesse momento, a notícia de que o Flamengo pode trazer o Samuel Lino já estourou aí nas redes sociais, está todo mundo falando disso cerca de 2 horas atrás, 1 hora e meia atrás, 10 e pouca, 10 e meia. Então, se essa notícia de fato se confirmar, vai fazer total sentido o Flamengo pegar aí esse lucro de 16 e investir no Samuel Lino, que pode chegar aí por 25, 30 milhões de euros.
mas que vai entregar um futebol de ótimo nível. A gente está falando de um jogador que se destacou no Atlético de Madrid. A gente vai falar mais sobre o Samuel Lino, obviamente, num próximo vídeo, num próximo conteúdo, tá? Para você que chegou até o final desse vídeo, uma dica muito importante. Comunidade Mestres da Análise é a maior comunidade de analistas de desempenho do Brasil. Mas não só de analistas e não só para pessoas que querem trabalhar com futebol. Fica aqui que eu vou explicar para vocês. Não é uma comunidade para você que quer trabalhar no ramo do futebol. Ela serve para qualquer pessoa. Serve para você que pensa em, de repente, trabalhar com futebol. Aliás, importante dizer, o mercado do futebol tem falta de profissionais. Tem mais demanda por profissionais do que profissionais qualificados, tá? Então, é um mercado em expansão que cresce muito. Se você está pensando em uma profissão, está meio perdido, sem saber o que fazer, vale a pena pensar no mercado do futebol, tá? Falta qualificação. Tem mais demanda do que profissionais qualificados. Você entrando na comunidade Mestres da Análise, você pode virar um baita de um profissional do futebol em diversas áreas. Pode ser scout, pode ser analista de desempenho de clube, pode ser analista de desempenho autônomo, individual, de atleta, enfim, tem uma gama de possibilidades. Pode ser um produtor de conteúdo como eu, né? Já trabalhei com atleta, hoje trabalho aqui produzindo conteúdo para vocês. Então, a comunidade Mestre da Análise vai te entregar muito conteúdo por um custo-benefício absurdamente bom. Então, vale muito a pena você virar um membro da comunidade Mestre da Análise. Eu sou membro da CMA, então tem um grupo de WhatsApp também para a gente se encontrar lá, bater papo, fazer um network ali com profissionais do mais alto gabarito do ramo do futebol. Então você vai fazer um network muito legal, mas ao mesmo tempo, se você não quiser trabalhar com isso, se quiser só aprender um pouquinho mais sobre futebol, a CMA também serve para você. E você já está vendo aqui na tela, aqui embaixo, né, o banner aqui passando não, o banner está aqui embaixo de mim, aqui, vocês estão vendo ele aqui, que com o cupom Falando 20 você tem 20% de desconto. A CMA já é barata, já é um curso, eu não chamo de curso porque ela é uma plataforma, ela é mais do que um curso, né? Você entra ali numa comunidade realmente, né? Vale muito a pena você virar membro da comunidade Mestres da Análise e com o cupom Falando 20, você ainda vai ter 20% de desconto. Então vale muito a pena essa promoção, é por tempo limitado e vale somente para os inscritos aqui no canal Falando de Tática. Não perde essa oportunidade porque vale muito a pena, tá bom? Para você virar membro da CMA, você vai entrar aqui na descrição desse vídeo, também vou deixar aqui o link no comentário fixado, vai clicar ali no link, vai seguir o passo a passo e vai colocar o cupom Falando 20 na hora de finalizar ali sua compra para poder ter 20% de desconto. Não é pouca coisa não, é muita coisa, tá bom? Eu quero ler aqui vocês nos comentários, o que vocês acharam dessa contratação do Emerson Royal. Digam aqui para mim, estou esperando os comentários de vocês para a gente resenhar aqui nesses comentários e bater um papo. Fechou? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Até o próximo vídeo, provavelmente falando de Samuel Lino. Um forte abraço, saudações. E eu fui, valeu!